Virgem, se você chegou até essa mensagem, respira fundo, porque nada aqui é por acaso. Existe um momento na vida em que o universo para de sussurrar e começa a pedir posicionamento. Não é pressão externa, é um chamado interno, silencioso, insistente, impossível de ignorar. Talvez você já esteja sentindo isso. Uma inquietação que não passa, uma dúvida que volta sempre, uma sensação de estar dividida por dentro, mesmo tentando manter tudo sob controle. Mais à frente, você vai entender por que essa confusão não é fraqueza. É consciência despertando. Olá, amores! Bem-vindo ao canal Recado Astral, o seu cantinho de luz, onde o universo fala direto com você. Atenção! Essa leitura é direcionada para quem tem signo solar, ascendente, lua, Vênus ou Júpiter em Virgem. Tá bom, amores? Lembrando que é uma mensagem vibracional e coletiva, não vai ressoar com todos. Então receba somente o que ressoar com você. O que não ressoar, libera pro universo e vibre na paz. Virgem, a energia que se abre aqui fala de uma decisão que já está sendo gestada há algum tempo dentro de você, mesmo que a mente ainda tente negar. Os enamorados surgem junto do 2 de espadas. E isso revela algo muito claro. Não é falta de opção. É excesso de conflito interno. Existe uma duplicidade. Duas forças puxando você para lados diferentes. Dois sentimentos. Ou duas possibilidades. Ou até duas versões suas, uma que deseja se entregar, sentir, viver, e outra que precisa de segurança, coerência, chão firme. Talvez você esteja começando a perceber que não era confusão, era maturação. O problema, Virgem, é que quanto mais você tenta racionalizar tudo, mais o coração cria ruído. E aí vem o vai e volta emocional. Você se abre, depois se fecha. Dá espaço, depois bloqueia. Avança, depois recua. Não por jogo, mas porque essa situação toca em algo profundo demais. Existe aqui uma paixão, ou existiu, uma conexão que mexeu com você de um jeito que não estava nos seus planos. Não era assim que você tinha idealizado. Não era o formato seguro, estável, previsível que você costuma desejar. E isso te confronta. O pajem surge com o 10 de espadas. E isso mostra claramente, existe cansaço emocional. Um desgaste de insistir em algo que não se sustenta na matéria. Conversa boa, química forte, troca intensa. Mas quando chega na prática, no compromisso, na constância, algo falha. Nada do que você viveu foi desperdiçado, mesmo quando não parecia ter propósito. Talvez essa pessoa até tente, mas não sustenta. Diz e não faz. Promete e oscila. Entrega muito num dia e se recolhe no outro. E isso, para a Virgem, é profundamente desestabilizador, porque você não ama pela metade. Você investe, você constrói, você pensa no longo prazo. E aí surge o apego. O 4 de ouros deixa isso muito claro. Não é só amor aqui, Virgem. É medo de perder o pouco que foi construído. É receio de jogar fora tempo, energia, sentimento. É a sensação de que se você soltar isso, talvez fique com as mãos vazias. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Esse apego não está te protegendo. Ele está te mantendo presa. 8 de espadas. 2 de espadas. A mente cria prisão, enquanto o coração pede libertação. O desejo é sair, virar a página, se afastar, não ver mais, não ouvir mais, não alimentar mais o vínculo. Mas ao mesmo tempo, o pensamento volta, o sentimento puxa. Mesmo que a história já tenha terminado na matéria, existe um vínculo energético que ainda não foi dissolvido. O tarô indica que o processo já foi ativado, mesmo sem sinais visíveis. Talvez você esteja pensando em viajar, mudar de ambiente, fugir um pouco disso tudo. E sim, Virgem, uma viagem consciente pode ajudar. Mas se for apenas fuga, o peso vai junto na mala. O que realmente pede atenção aqui é o porquê. Por que isso mexeu tanto contigo? Por que você se prendeu a algo que não prospera, não evolui, não tem futuro claro? E quando você começa a fazer essas perguntas, algo começa a se mover dentro de você, mesmo que ainda não tenha forma. As cartas mostram uma energia imatura do outro lado. Não importa o gênero. Uma energia que não sustenta promessas. Que vive mais no campo das ideias do que da construção real. E Virgem sente isso.
mas tenta racionalizar, tenta justificar, tenta esperar amadurecer. Só que o tempo passa, e a vida começa a travar. O julgamento aparece junto do 10 de espadas, trazendo um chamado muito claro. Seguir em frente não é punição, é renascimento. Você não estava parado. Você estava sustentando algo difícil demais para ser rápido. Se sentir que essa mensagem toca você, afirma em silêncio ou em voz baixa: eu escolho com consciência e confio no meu sentir. Existe também para alguns virginianos uma dúvida real entre duas pessoas. Uma do passado que retorna carregada de história, emoção, vínculo, e outra que surge trazendo estabilidade, presença, segurança, constância. E aí o tarô mostra algo muito simbólico. Antes apareciam pajens, agora surgem reis. Ou seja, a vida está te perguntando: quem vai ocupar esse lugar? Quem vai sentar no trono da sua vida? A lua entra trazendo medos, inseguranças, coisas não ditas, confusão emocional. Mas junto dela vem o rei de copas dizendo: você precisa de maturidade emocional para escolher. Não escolha pelo impulso, nem pelo medo. Escolha pelo que você já viveu e aprendeu. O tarô não fala de obrigação, fala de escolha consciente. Existe uma tendência muito clara aqui, Virgem. A energia aponta para o Rei de Ouros, aquele que traz segurança, estabilidade, responsabilidade, presença real. Alguém que constrói, que inclui você na vida dele, que sustenta o que promete. Mas a dúvida ainda existe porque o passado deixou marcas. Houve prejuízo emocional. Talvez sensação de não ter sido escolhida, de ter investido mais do que recebeu. E isso gera medo de errar de novo. O 7 de espadas pede estratégia. Olhar para trás com honestidade. Analisar o que foi, o que não foi. O que doeu, o que ensinou. Não para se punir, mas para não repetir. Talvez você não precise responder nada agora, apenas sentir. O Lenormand traz uma mensagem linda: fique no presente. Quanto mais você se âncora no agora, mais clara fica a decisão. O passado só tem força quando você continua vivendo nele. Cada gole de café leva embora a pressa e traz de volta a calma. Tudo tem o seu tempo. O navio fala de movimento, mas também de saber onde ancorar. Ter coragem de zarpar, mas também consciência do destino. A preta velha surge com um recado simples e profundo. Cozinhe seus dias com paciência e doçura. Tudo há de ficar no ponto certo. E no fundo do maço, a torre. Não como caos externo, mas como isolamento necessário. Silenciar, se recolher, escutar a própria voz. Porque olhar para dentro é mais difícil do que olhar para o mundo. Mas quem se conhece, se fortalece. Amores, tudo aqui é feito com intenção, respeito e verdade espiritual. Se você quiser fortalecer esse trabalho, a chave Pix está na descrição do vídeo. Que o universo te retribua em dobro pela contribuição. E essa leitura não fala só de amor. Para alguns, isso pode ser trabalho, escolhas profissionais, caminhos de vida. Um traz segurança, o outro provoca intelectualmente. A dúvida é a mesma, a lição também. Os capítulos podem mudar em um instante. E em breve, você vai contar outra história. Uma história de como seus milagres se manifestaram. De como a abundância encontrou caminho. De como o amor chegou com maturidade. De como você venceu. Porque você escolheu a pessoa mais importante da sua vida. Você. E é aqui que algo muda de verdade, Virgem. Porque quando você escolhe a si mesma, não é um gesto impulsivo. Não é rebeldia. Não é egoísmo. É um ato silencioso de maturidade espiritual. É quando você entende que não dá mais para se abandonar esperando que alguém faça por você aquilo que só você pode sustentar. Nesse ponto da história, você começa a perceber que muitas das dores que viveu não vieram porque você amou demais, mas porque permaneceu em lugares onde precisava se diminuir para caber. E talvez agora faça sentido porque o universo insistiu tanto em te colocar diante dessas escolhas, não para te confundir, mas para te lembrar do teu próprio valor. O que parecia um atraso começa a se revelar como preparação. O que parecia perda começa a se mostrar como liberação. E mesmo que ainda exista um certo medo no ar, algo dentro de você já não aceita mais o mesmo tipo de migalha emocional.
Isso já é mudança, mesmo que ainda seja silenciosa. Mais à frente, você vai entender que esse momento não pede pressa, pede presença, pede que você se observe com honestidade, sem se julgar, sem se apressar em fechar capítulos só para provar força. Porque a verdadeira força de Virgem nunca esteve no controle externo, mas na capacidade de discernir quando algo não vibra mais na mesma frequência. Aqui o coração começa a aprender a descansar. A mente que antes girava em círculos começa a desacelerar. E pouco a pouco, você passa a sentir algo diferente. Não é euforia. Não é empolgação imediata. É paz. Uma paz estranha no começo. Quase desconfortável. Porque você estava acostumado ao ruído. Mas é essa calma que vai te mostrar o caminho. É ela que vai te ajudar a reconhecer quem chega para somar, e quem apenas ativa feridas antigas. Nada aqui exige ruptura brusca, exige apenas verdade consigo mesma. E quando essa verdade se instala, as decisões começam a se alinhar quase sozinhas. Existe um ponto muito importante nessa trajetória, Virgem, que talvez você ainda não tenha nomeado. O momento em que você para de se perguntar e começa a se perguntar, o que eu mereço? Essa virada é sutil mas poderosa, porque ela muda completamente o lugar de onde você escolhe. Você deixa de escolher pelo medo de perder e passa a escolher pelo desejo de construir algo saudável, real, possível. E é nesse espaço que a abundância começa a circular de novo. Não apenas no campo material, mas no emocional, no energético, no espiritual. As oportunidades começam a surgir com mais leveza. As pessoas certas começam a se aproximar sem esforço excessivo. E até aquilo que parecia travado começa a ganhar movimento. Não porque você forçou, mas porque você parou de resistir ao que já não fazia sentido. Esse entendimento não vem de fora. Ele se integra por dentro, quando você aceita que não precisa mais provar nada para ninguém. E quando essa história continuar sendo escrita, porque ela ainda está sendo, você vai olhar para trás com um tipo de gratidão muito específica. Não aquela gratidão romântica que romantiza a dor, mas uma gratidão madura, que reconhece, eu sobrevivi, eu aprendi, eu cresci. Você vai perceber que cada escolha difícil te devolveu um pedaço de si, que cada silêncio te ensinou algo sobre limites, que cada dúvida te levou mais perto da tua verdade. E aí, Virgem, você entende que vencer não é sobre quem ficou, quem voltou ou quem partiu. Vencer é sobre estar inteira dentro de si. É sobre se sentir em casa no próprio coração. É sobre caminhar com mais leveza, sabendo que, desta vez, você não se deixou para depois. E isso ninguém te tira. Virgem, para integrar essa energia de decisão, clareza e direção. O salmo que se conecta profundamente com essa leitura é o Salmo 25. Ele fala de orientação, discernimento e confiança para escolher caminhos alinhados com a verdade interior. Você pode meditá-lo por 7 dias, antes de dormir ou ao acordar, pedindo apenas isso, clareza sem medo. Se concentre e se deixe sentir essa vibração. E se essa mensagem vibrou com você, deixa seu like. E compartilhe essa mensagem com aquele amigo de Virgem que está nesse impasse. Escreve aqui nos comentários. Eu escolho com verdade, para selar a energia do seu novo ciclo de decisões conscientes. Se ainda não faz parte da nossa constelação astral, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima leitura pode ser exatamente a resposta que você está esperando. Até o próximo recado astral, meus amores. Você é luz, mesmo quando ainda está escolhendo. Tchauzinho!